Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, que alegria, chegamos aqui no domingo, segundo dia do nosso retiro. Como Deus falou conosco ontem. Como Deus trabalhou em nossos corações no dia de ontem. Imagino que Ele não somente iniciou uma obra, mas como Ele também deseja terminar essa obra. A proposta para esse domingo, para 2 momentos que nós teremos agora pela manhã, que são 2 formações humanas, não tem o perfil da palestra não vai ser de pregação, vai ser um perfil mais de formação mesmo, tá? E depois nós vamos ter a Santa Missa. E depois da Santa Missa, antes da Santa Missa, ou depois, não me recordo agora, da oração, e aí nós encerraremos com o almoço. Mas, a princípio, agora, nessa formação, nós temos a temática onde colocarmos o Senhor. No dia de ontem, a igreja celebrou o dia de Santa Maria Madalena. E, por providência ou coincidência, não sei, né? Quando nós rezávamos, o Senhor colocava exatamente essa formação humana com esse título: Aonde colocaram o meu Senhor? E nós preparamos, organizamos o retiro, e quando nós fomos ver a liturgia do dia, qual era a celebração? Maria Madalena. Então é justamente com ela que eu vou iniciar. Então pega a sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 20. Evangelho de São João, capítulo 20. A partir do versículo 11. João 20. A dona Madalena aqui tá dando show, hein, gente? Estão ruim na Bíblia, hein? Segundo ela, como ela mesma diz aqui, a veinha tá top, filho. É verdade, né, dona Madalena? Esqueci desse detalhe. Já conhece a palavra, foi eu que escrevi. Eu estava lá no dia. Não, a senhora. A senhora que me contou. Você sabe, né? Depois de 2000 anos, você acaba esquecendo algumas coisas. Primeiro bispo da igreja, vamos lá. A partir do versículo 11, gente, diz bem assim: Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Disseram isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe disse: Senhor, se fostes tu que o levastes, dize-me onde o pusestes e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e diz-lhes: Suba meu Pai e o vosso Pai, a meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. Vamos parar por aqui. Primeiro nós temos que entender um contexto bíblico para nós trazermos esta palavra como realmente uma formação efetiva para nós. Qual é a proposta de uma formação humana?
trabalhar o humano. Certo? Nós não somos anjos. Beleza? Não somos. Né? Nós temos o desejo, o anseio de canalizar as 3 potências da alma, até falava ontem isso com o Rodolfo, a memória, o desejo e a vontade. As 3 potências da alma, fazendo com que, de fato, o nosso humano se assemelhe aos adjetivos, posso assim dizer, dos anjos. Afinal de contas, os anjos são santos. Então, o nosso desejo, o nosso chamado primordial e principal é ser santo. Então, não é loucura alguém dizer que quer ser como um anjo. Mas não um anjo físico, posso assim dizer, porque o anjo ele é puro espírito, ele não tem corpo. É loucura querer ser um espírito somente. Mas não é loucura querer ser santo. Pode ser loucura para os outros. Mas para os filhos de Deus, aqueles que entenderam a promessa, entenderam o amor do Pai, isso é vocação. Para os violentos, como o Donizete pregou no primeiro momento. Mas agora, entrando no contexto bíblico, Maria, ao amanhecer, já estava no sepulcro. Acabei de ler uma meditação ali, que a Tamires compartilhou comigo. No sábado, pela manhã, Maria estava à procura. Né? Pela manhã, no dia de descanso, Maria lá estava. Olha que lindo sabermos que Maria Madalena, ao seu exemplo, no dia onde todos descansariam, obviamente do sábado para o domingo, ela se coloca à procura do Mestre. Nós sabemos também que os hebreus, eles tinham e ainda têm o costume de descansar no último dia, mas Maria não. Ela estava lá à procura do Senhor, à procura no dia onde tenham certeza absoluta, né? Ninguém o procuraria. Então, o primeiro ponto é esse. Maria, logo após a morte de Jesus, ela se lança a procurar o Senhor. E eu quero trazer alguns pontos aqui importantes dessa palavra, para nós começarmos a entender aquilo que Deus quer falar conosco. Primeiro, o amor para com o Senhor não estava. O amor que Maria Madalena tinha para com o Senhor não estava nos feitos. Não era nos feitos. Naquilo que ele havia feito, nos milagres, nas graças, na grande graça que ela teve da conversão. O amor que ela tinha com o Senhor estava na presença. Não é à toa que quando ela procura Jesus no sepulcro, ela procura o Senhor porque ela queria estar com o Senhor. Ela não estava procurando alguém que pudesse pagar um boleto para ela. Ela não estava à procura de alguém que pudesse curar alguma ferida dela. Ela estava à procura daquele que ela amava. Daquela que ela amava. Então, esse é o primeiro ponto. Maria Madalena vai atrás do Senhor. No primeiro dia ali, após ser sepultado, por conta da necessidade da alma de estar na presença de Jesus. Não é à toa que a primeira coisa que ela disse quando encontra o jardineiro, vê os anjos ali ao redor, ela diz: aonde colocar o meu Senhor? Amados, perceba, quem se apresentou a ela no jardim? O texto diz que havia também 2 anjos, a princípio. Né? 2 anjos. Mateus fala só anjo, em João, aqui salvo em João são 2 anjos, mas enfim, havia um anjo, ao menos um anjo lá. Pergunto, se um anjo se apresentasse a você agora, viesse aqui, ó, todas as suas preocupações, todos os seus anseios, todos os seus planos, todo o seu ritmo, toda a sua correria, você iria parar para ver o anjo? Ou você iria dar continuidade no seu projeto, naquilo que você tem pensado? Gente, é evidente. Se um anjo aparecesse agora, não importa se o Senhor morreu há 1 hora atrás, eu queria ver o anjo. Quem não quer ver um anjo? Mas entenda, ela não conteve o anseio de ver um extraordinário que é um anjo,
E ela manteve-se ainda no propósito, no anseio da alma de ver o Senhor. Amados, olha que interessante que a palavra nos ensina. Um anjo apareceu para Maria Madalena. E mesmo assim, ela não ficou surpresa. Ainda não foi o suficiente. Alguém já viu um anjo aí? Além do anjo negro do Gilberto? Eu vi um anjo lá de manhã, depois vi um anjo no banheiro. Ah. Quem viu e já viu um anjo, eu acho que deve ter ficado bem impressionado, né? Glorioso, Fiquei feliz. santo. Então perceba o quanto Maria Madalena ansiava, o quanto ela desejava estar na presença do Senhor. Um anjo não continha o anseio da alma dela. O anjo não alimentava a presença de um ser celestial, alguém puro, totalmente santo, não estava preenchendo aquilo que ela tinha por necessidade. A alma dela pedia algo a mais. E aí diz o texto, o que está fazendo? Perceba, seja uma coisa gloriosa, seja uma coisa extraordinária, ao contemplarmos um anjo, naturalmente pela nossa tendência humana, nós pararíamos. E ela não parou. Porque o coração dela desejava estar na presença de Jesus. E é aí que nós vamos começar, exatamente nesse ponto que nós vamos começar a trazer para a nossa realidade. Devemos ter o desejo profundo de estar na presença do Senhor. Seja na vida, seja na morte, seja na dor, ou seja no amor. Precisamos compreender, através desse primeiro exemplo, o quanto precisamos permanecer na presença do Senhor. Maria Madalena diz o texto que ela vai ao sepulcro ao amanhecer, sim ou não? Sim. Gente, estava dia ou estava claro? Ou estava escuro ou estava luz, iluminado? Estava escuro. Antes de clarear o dia ela estava lá. Então, mesmo se for nas trevas, mesmo se for em momentos de escuridão, devemos procurar o Senhor. Já está aí um grande ensinamento para nós. Podemos estar numa escassez, podemos estar num momento de terríveis dores, como ela estava, pode-se estar sim num dia totalmente nebuloso, escuro. Devemos buscar o Senhor. E olha que interessante que a palavra nos traz também. E essa é a proposta da formação humana, nos formar, fazer com que o extraordinário aconteça no nosso ordinário. Então, aquilo que é extraordinário, que é divino, que é estar na presença de Deus, é necessário que aconteça no nosso dia a dia. Porque os grandes santos não foram formados sob os efeitos milagrosos. Não. Os santos foram formados sobre as virtudes heróicas, sobre os esforços espirituais nas pequenas coisas. Se nós não entendermos que viver o Evangelho se dá muito mais num esforço, num martírio diário, porque às vezes a gente acha que grandes santos são aqueles que perderam a cabeça, fizeram coisas grandiosas. Eu digo, há muito mais santos que se doaram, morreram para o Senhor e que tiveram uma vida tão mais simples, muito mais simples que a nossa. Então, veja que o Evangelho, ele é construído numa alma, não a partir de atos, mas a partir da recepção, da vivência. Então, se nós queremos, primeiro, realmente estar na presença dele, precisamos entender que precisamos colocá-lo, procurá-lo, como Madalena fez, independente da situação que estejamos. Precisamos que o Evangelho prefixe em nossa alma a tal ponto de procurá-lo, ansiá-lo, desejá-lo, todos os momentos, em todos os lugares, em qualquer dimensão que tenhamos nossas vidas, seja afetiva, profissional, acadêmica, familiar, todas as dimensões, todos os âmbitos que nos formam, precisamos colocar o Senhor. E aí que eu vou entrar em cada âmbito, em cada dimensão.
Mas antes mesmo de lançar essa proposta, antes mesmo de trazer essa formação nesses âmbitos, eu quero trazer um ponto também importante. Lá em Tessalonicenses, capítulo 5, salvo engano, não precisa nem pegar. Eu tenho um texto aqui. Diz bem assim, São Paulo, a comunidade, diz: e mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma, em todo o vosso corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Deus da paz, o Senhor, Ele deve nos santificar em tudo. Amém? Amém. Seja no nosso espírito, seja na nossa alma, ou seja no nosso corpo. Sabe qual é o grande problema que vivemos hoje, na atualidade, que o cristão católico vive hoje, em pleno século, nessa realidade, nesse ano que nós estamos vivendo? É porque estamos separando a realidade do Evangelho com as realidades da nossa vida. Nós vivemos o Evangelho quando nós estamos dentro de um contexto evangélico. Nós queremos viver a prática, por exemplo, da caridade quando nós estamos em uma obra de caridade, ou quando nós estamos dentro da igreja. E quando a gente sai deste ambiente e a gente acessa um outro ambiente, o que acontece? Muda o comportamento. E na realidade, os santos, eles viveram a prática do Evangelho em todos os ambientes, porque não é um ambiente que forma a pessoa, é a pessoa que forma. Agora eu pergunto a vocês: é o ambiente que te forma ou é você que forma o ambiente? Agora seja sincero. Quantas são as pessoas que mudam dependendo do lugar onde estão? Eu digo mais. Você às vezes não sai da igreja porque você não sabe se comportar fora. E aí que dá um grande problema. O problema não é aquele que não se comporta bem fora. O problema às vezes é aquele que está dentro da igreja e está se prendendo numa igreja porque acha que o ambiente vai lhe formar. E está errado. Existem os dois extremos e os dois extremos estão errados. Então veja, o grande problema está mais no eu, no meu humano, em de perceber, recepcionar a palavra, recepcionar o Evangelho e fazer com que isso, ou deixar de fazer com que isso mude realmente minha vida. Vamos entrar em alguns pontos aqui do corpo, da alma e do espírito. Primeiro, nós temos que entender que a alma está muito mais relacionada ao nosso psique, à nossa consciência, à nossa razão, do que um fantasma aleatório que passa dentro da gente. Porque às vezes a gente acha que a nossa alma está muito mais relacionada a essa dimensão antropológica, está muito mais relacionado a uma força espiritual. E na realidade a nossa alma foi gerada em nós a partir do momento que fomos concebidos no ventre de nossas mães. Então, quando que Deus deu a tua alma? Quando seu pai e sua mãe se encontraram. E ali tiveram aquela relação. Não importa se foi de amor ou se foi de estupro. Deus te deu uma alma, soprou vida. E nesta vida, Deus te deu uma alma. Nesta alma, desde aquele momento até hoje, essa alma está em processo de mutação, processo de formação ou deformação. Então, o que nós temos que entender agora, que para nós colocarmos o Senhor em nossa alma, e esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, é realmente um esforço heróico, virtuoso. E como que faz com que a minha alma torne-se uma alma santa? Simples. Vivendo as virtudes. Primeiro ponto. Não há possibilidade de formarmos a nossa alma se a gente não vive as virtudes.
E uma das virtudes, por exemplo, a virtude da perseverança, que afinal de contas o princípio dela é a esperança, e com a esperança não engana, Romanos capítulo 5, salvo engano, ela faz com que nos esforcemos a conquistar outras virtudes. Então, se você não debruçar, buscar conhecer as virtudes e como bem vivê-la, a tua alma sempre vai ser a mesma. E sabe o que vai acontecer? Você vai estar andando em beira de um precipício, de um abismo, e você, quando menos perceber, está caindo, porque você não teve virtude suficiente para compreender a realidade e enfrentá-la. Então, a tua alma precisa ser formada. Mas, Ada, como que eu formo, como eu vivo as virtudes? Existem duas formas de viver as virtudes. Primeira forma, através do exemplo. Nós somos pessoas dependentes. Você não é independente. Eu quero que até você repita isso, porque hoje em dia tem uma maldição em nosso meio, que achamos que nós somos independentes e que tudo podemos fazer. Repete aí. Eu sou dependente. Eu preciso de alguém. Não existe, em hipótese alguma, alguém que consiga viver uma independência. Mentira. Nós temos a carência, a necessidade de algo, de alguém, de um colo, de um abraço. Quem tem filho? Levanta a mão. Você precisa do seu filho ou o seu filho que precisa de você? Hã? Pergunta simples e difícil de ser respondida, né? Os que vão responder, né, meu filho que precisa de mim, deixa ele morrer para ver o que acontece com você. Imagine seu filho morresse agora. Gente, você que achava que estava no controle, você descobre que você não tem controle nenhum. Faz o inverso também. Mesma coisa. Nós somos dependentes. Então, a nossa alma, para ser formada, realmente ela precisa estar disposta a viver plenamente as virtudes. Mas, Ada, como eu vou conhecer as virtudes? Duas formas. Primeira forma, através do exemplo. Se nós não temos alguém a seguir, se nós não temos alguém a imitar, esquece. Você sempre vai estar definhando, sempre vai estar regredindo. Exemplo prático. Não tenho ninguém a seguir. Eu não sigo ninguém. Eu não sou seguidor de ninguém. Mentira. Mentira. Hoje nós somos formados, o comportamento que nós temos é baseado nas relações, baseado nos nossos desejos, nossa vontade e a nossa memória. As três potências da alma e as relações. Isso nos forma. Então, se você realmente quer viver as virtudes, siga alguém virtuoso. Siga alguém, é o primeiro ponto. Porque se você não tiver alguém para seguir, você não vai conseguir conquistar uma meta. E um segundo, que é necessário também, e que não é um contraponto, mas é um complemento, certo ponto, é um complemento sim, de ser seguidor, de imitar alguém, você precisa estudar. Nossa, no retiro está falando que precisa estudar? Sim. Eu sei que você só lê post no Instagram. E quando o texto é pequeno. Né? Dependendo do relato, a gente lê tudo. Presta atenção. Precisamos estudar. A gente precisa formar a nossa alma. Desejo é necessário, sim, mas a vontade. Falava logo cedo hoje com a Maria Ângela. O talento é bom, mas o esforço supera. Então, se nós não temos um esforço de transformar a nossa alma, esquece, minha gente. Vocês vão ser sempre uma pessoa ruim. Porque não tem essa de estagnar. Não existe estagnar. Ou você melhora ou você piora. Não existe meio termo. Os mornos serão? Não existe isso. Ou você é salvo ou você é condenado. Ou você não é salvo, você é condenado. Ou você é um inferno. Vai ter um purgatório, mas vai ser salvo, né? Pois bem, digo isso da alma. O corpo também é evidente que é necessário que ele seja santificado, gente. Afinal, a leitura de ontem que nós lemos aqui, meditamos no 1 Coríntios capítulo 6,
diz bem assim que nós seremos um só com Ele, no Espírito. Mas isso é após chegarmos à união, ao estado de perfeição. No começo do texto fala bem assim, e vós, tens dado os vossos corpos a prostitutas? Gente, a gente tem nos prostituído. E a prostituição se dá por dois elementos também. Primeiro, a barganha. Para que haja a prostituição é necessário que alguém pague por isso. E o segundo, a falta de visão. Porque se a pessoa se vende por algo, por um preço que seja muito ou pouco, ela não está entendendo que aquilo que ela está dando vale muito mais, independente do preço que se dá. Então, o que nós fazemos conosco, os nossos corpos, na nossa vida, é a mesma coisa. É um estado de prostituição espiritual. Veja, falava, até meditava semanas atrás, uma outra pregação, a gente tem uma espécie de esquizofrenia espiritual. O que é esquizofrenia espiritual? A esquizofrenia funciona da seguinte forma. A pessoa, ela tem relapsos assim, na sua consciência, e ela acredita que aquela realidade que ela está vivendo é a realidade plena, enquanto, na verdade, ela está fora da realidade. Não é isso? A esquizofrenia? Somos nós. Nós somos esquizofrênicos espiritualmente. Nós achamos que nós estamos bem, e na realidade, nós estamos fora do contexto da salvação. Olha para dentro de você. Quantas foram as vezes que você disse, não, estou bem. E depois logo você descobriu que você estava? Nem uns falaram mais, logo péssimo. E é verdade. Nós achamos que estamos bem e, na realidade, ao longo do tempo, a gente descobre que nós estamos mal. Quando se trata do corpo, minha gente, é óbvio. E eu vou dar um de coaching, professor de educação física, personal trainer. Gente, se vocês não se exercitarem, vocês não terão uma dopamina necessária para vocês terem equilíbrio. Isso nos ajuda a desenvolver a perseverança, a temperança. Ou vocês acham que pessoa sedentária, desculpa, que não se cuida, vai conseguir permanecer às vezes horas rezando? Vai nada. Daqui a pouco vai atacar artrite, artrose, não sei o quê. Gente, é óbvio. Pessoas mais dispostas, pessoas mais saudáveis, que se alimentam, façam exercício, elas têm condições, sim, de permanecer mais tempo na missão, permanecer mais na presença, se doar mais. São João Batista, diz a palavra, que se alimentava de quê? Gente, penitência, sim ou não? Será que gafanhoto é bom? Mas presta atenção. Ele não se dava às carnes impuras, é isso que ele está querendo dizer. Aquilo que realmente atrapalhava o organismo. Então, às vezes a gente acha assim, nossa, o demônio me prende nessa cama, o demônio não deixa eu rezar. E isso é um vício chamado preguiça, que por falta de virtude, temperança, de virtudes heróicas, você não sai da sua cama. E você fala que é o demônio que está te prendendo, na verdade, é a sua vida que está te prendendo, seus maus atos, seus maus costumes, seus vícios. O que é um vício? Vícios são sequências de maus hábitos. O que são virtudes? Sequências de bons hábitos. Então, se você, desculpa o termo, vou até fechar o olho, para não falar que é indireta. Estou com o olho fechado. Se você está sofrendo com o teu peso, com a tua autoestima, com seu modo de vida, a culpa não é do demônio, é sua. É sua. Como ele é sujo, bota tudo nele, né? Alguém controla essa mulher aqui, gente? Vou pôr a senhora aqui do meu lado. Aqui. Então, minha gente, olha aqui nos meus olhos azuis aqui, ó. Terceiro ponto. Falei do corpo e da alma. Vou tratar agora do espírito.
O espírito é uma terceira dimensão e, obviamente, tudo que eu estou falando é de forma bem superficial, porque ainda não é o suficiente para a gente compreender profundamente. Precisamos de um final de semana como esse só para tratar sobre os 3 pontos. Mas eu quero deixá-los, na verdade, com uma pulguinha atrás da orelha. Eu quero deixá-los incomodados, para que vocês busquem algo que possa lhes formarem melhor. Terceiro ponto, o espírito. O espírito, afinal de contas, é uma dimensão que às vezes nós não temos consciência de onde fica, mas na realidade ele está conosco. Deus, em Gênesis, diz que soprou um sopro de vida, um espírito foi infundido em nós. O próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, sopra um espírito e nos dá uma vida. Esse espírito não são os nossos impulsos, mas são uma dimensão real, verdadeira em nós. E como se alimenta esse espírito, esses intuitos, não desejos, mas essas vontades realizáveis em nós? Através de ações espirituais. Ou você acha que você vai santificar sua dimensão espírito, deixa eu ver como, sei lá, do jeito que você faz, do jeito que você vive, da sua forma de rezar? Não. Existe uma forma de santificar profundamente a nossa dimensão espírito. Por exemplo, a busca constante pelos sacramentos. Isso santifica o espírito. Mas há pessoas que, por exemplo, profundamente santificam o espírito, buscam a santificação, vivem constantemente a busca pelos sacramentos, a busca numa vivência de vida de oração, a busca pela adoração, a busca por essas ações espirituais que realmente vão santificar essa terceira dimensão do nosso antropos, do nosso espírito, e esquece das outras 2 dimensões. Por exemplo, há quantas pessoas que realmente rezam, são pessoas, de oração, mas são fofoqueiras? Um monte. Tem um monte de gente que é rezadeiro, reza pra caramba. Mas lá na paróquia, lá na pastoral, lá é fofoqueiro. Porque não ainda santificou a alma. Não está santificando, buscando, de fato, a moral. Sem a formação da moral, a pessoa pode ter uma rezadeira, mas ainda não é uma pessoa formada na alma. E também há pessoas que são moralistas, e que tudo é pecado, tudo é isso, tudo é aquilo, que até contraria a doutrina da igreja. Entenda, não estou relativizando as coisas, pelo contrário, eu quero buscar a doutrina da fé. Mas esquece de ter uma vida espiritual. Os extremos atrapalham, minha gente. Os extremos não vão te levar para o céu, pode ter certeza disso. Então, como realmente você vai santificar o teu espírito? Primeiro, oração pessoal. Antes de tudo, oração pessoal. Vocês devem separar todos os dias um momento para orar com o Senhor. E a receita do Dr. Adam vai ser o seguinte: primeiro ponto, ao acordar, ou logo cedo. Sua oração pessoal não tem como ser feita no final do dia. Sua oração pessoal no final do dia, na tua cama, embaixo da coberta, vai ser assim: Senhor, eu sei que tu me sonda. Gente, não existe a possibilidade, sabe por quê? Por conta da fisiologia. Você está cansado. E depois tu diz que é o demônio que te tenta dormir. Não é o demônio. O demônio, nesse dia, ele fala bem assim: eu não tenho nada a ver com isso. Então, ao acordar, separa, faça da tua cama um altar, ou tem um altar na tua casa, no centro da sua casa. Eu sei que talvez no centro da sua casa tem uma televisão. Tira essa televisão. Vou dar de crente mesmo. Tira a TV e põe um altar. Quanto tempo você passa, por exemplo, na internet? E qual é o tempo que você reserva para o Senhor? Isso prova o quanto nós estamos ruim. Estamos longe da presença. Aonde colocar o meu Senhor? Essa é a pergunta que você vai ter que fazer para si mesmo no final dessa formação. Onde colocar o meu Senhor? Veja, você tem distanciado do Senhor. Nem no sepulcro você está indo. Sabe por que no sepulcro você não está indo? Porque você não sabe onde está o Senhor. Porque se você soubesse, estaria na porta do sepulcro batendo. Então, primeira receitinha: separa tempo para o Senhor.
Oração pessoal é fundamental. Como faz isso, Adam? Oxi. Você não come todo dia? Sim ou não? Sim. Você come, né? Beleza. Então reza também todos os dias. Já que tem uma necessidade fisiológica, tem a necessidade também da oração. Como faz isso? Simples. Você vai... Se você não consegue se concentrar, e eu sei que no começo da oração pessoal sempre as pessoas não conseguem se concentrar, então prepare um ambiente, faça um ambiente contribuir com a sua oração. Coloque uma cruz, pegue uma imagem de Nossa Senhora, fica olhando para o Senhor assim, ó. Fala, Senhor, me ensina a orar, me ensina a te amar. Acende uma vela. As práticas mais antigas, coisas simples, a gente esqueceu. Então é necessário que você reserve. Lembro-me quando eu fazia minha oração pessoal, bem no começo, quando eu escutava isso, quando eu li de Santa Teresa e tantos outros, eu falava, poxa, eu preciso orar mais, eu preciso estar mais próximo com o Senhor. E quando eu menos percebi, aquilo que era 5 minutinhos, depois tornou-se 20, 30 minutos, 1 hora. E a gente vai se perdendo no tempo, porque quando a gente tem encontro com o Senhor, diário, a gente não deseja outra coisa a não ser estar na presença. Então a oração pessoal vai de fato desenvolver profundamente uma vivência na presença do Senhor. Desenvolver essa dimensão espiritual chamada espírito. Quantas são as pessoas que vivem uma vida santa, por exemplo, e não estão dentro de um grupo de oração? Quantas? Um monte. Sabe por quê? Porque entenderam que a oração pessoal não precisa necessariamente estar dentro de um contexto comunitário. E compreenderam que ali ela já se encontra com o Senhor. Mas a oração comunitária, aqueles que não são do grupo de oração ou são de grupo de oração, eu já digo, contribui, na verdade, complementa a tua vida espiritual. Mas há daqueles que até vivem uma experiência comunitária num grupo de oração, mas só tem a vida espiritual, a vida de oração pessoal naquele momento. E aí que está o grande problema. Você percebeu os extremos como atrapalham? Então, tenha vida de oração pessoal. Agora, rapidamente, para a gente meditar, orar e nos formar. Vida afetiva. Hoje nós relativizamos tudo. Tudo é relativizado. Não, tudo bem, eu sigo o evangelho, mas para que viver a castidade? Hoje eu vivo o evangelho, mas para que se comportar desse jeito? Não, acho que não precisa ser tanto assim. Não, peraí, gente. Se é para viver a doutrina, se é para viver a fé, viva por completo. Não tem como negociar. Ela foi ao encontro do Senhor e procurou Ele por inteiro. Não foi só procurar as mãos que a tocaram, foi procurar Ele inteiro. Ele inteiro. Amados, quero trazer alguns pontos aqui importantes. Como nós devemos santificar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, nossos estudos, a nossa vida afetiva, vocacional. Começando pelos olhos. Pelos olhos. Diz a palavra que os olhos é a janela da... Vocês concordam com isso? Me explique. Calma. Gente, dizia isso. Os olhos, quando eles são alimentados, as 3 potências da alma, elas são seduzidas. Aquilo que você vê, e eu vou falar de forma bem aberta, as séries, os filmes, as roupas, os modos, o que você escuta, as músicas, as conversas, os tipos de pessoas que se relacionam com você, tudo isso alimenta principalmente uma segunda potência da alma chamada desejo, que efetivamente vai gerando um histórico numa terceira potência da alma chamada memória. Sabe o que acontece quando as pessoas estão firmes em Deus e de repente do nada desaparece da igreja?
não é que foi do nada. É porque ao longo desse tempo que você não percebeu, ela estava alimentando a alma dela. Os olhos da alma estavam abertos para seduções. Então não adianta você achar que você vai ser formado, preparado, tornar-se uma pessoa nova. Espero que efetivamente essa formação esteja despertando dentro do coração de vocês aí. Despertando não, denunciando dentro do coração de vocês alguns comportamentos. Mas veja, espero que isso seja não somente a ponta do iceberg, mas seja a iceberg mesmo por completo, que abra o teu coração a tal ponto de você perceber o quanto é necessário ser mudado. A vida profissional, por exemplo, a gente chega no nosso trabalho, e lá no nosso trabalho, eu imagino que todas as empresas elas têm esses maus costumes, porque os vícios dominam, né? Há pessoas que querem crescer derrubando o outro. E você tem que entrar nesse mesmo ritmo? É simples. É simples. É só você viver o Evangelho. E se você não santificar esses olhos, esses ouvidos, o seu modo de se vestir, o modo de se comportar, o modo de falar, a sua conversação, você nunca vai progredir. Você sempre vai estar nessa mesma lamentação. Nossa, nunca mudo, nunca melhoro, nunca saio do mesmo lugar. Na verdade, não é nenhum demônio que te impede de crescer, é você mesmo. Então, observe, os seus comportamentos, aquilo que tu fala, é o que nosso coração está. Então, aquilo que você vive, é aquilo que você cultiva. Então, o que você tem colhido, é aquilo que você plantou. Essa é a lei da vida. Então, aquilo que você vai fazer a partir de agora, assim espero, é realmente cultivar em teu coração, na tua vida, uma vida santa e irrepreensível. O tema é aonde colocaram o meu Senhor. Agora eu te pergunto, aonde você tem colocado o Senhor? No trabalho, seguinte, eu deixo ele na porta da empresa para fora. Na vida afetiva, depende. Se eu for conseguir um varão de Deus, até falo que sou de Deus, mas depois que entra, já era. Não tem mais nada de Deus. Na vida familiar, é na missa. Mas lá em casa, o couro come e o chicote estrala. Lá é o seguinte, quem manda sou eu. Não existe isso, gente. Se é para colocar o Senhor, onde colocar o meu Senhor, eu coloco o Senhor em tudo. Se é para estar na presença dEle, coloca na presença em tudo. Absolutamente tudo, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. A gente sempre se preocupa em fazer grandes coisas, sim ou não? Mas as grandes virtudes heróicas não estão nas grandes coisas. As grandes virtudes heróicas estão nas pequenas coisas. Simples. Teve um dia, eu quero até encerrar isso para a gente meditar. Teve um dia que eu cheguei em casa e a maioria das pessoas aqui, uma boa parte, sabe como que é a minha família. Minha vida vai lá em casa. Minha mãe está aqui de prova. Minha mãe. Se tiver mentira, mãe, pode me falar. Gente, é difícil, viu? É difícil casar. Todo mundo tem essa ilusão, né? Matrimônio, posta aquelas fotos no Facebook. Facebook e Instagram é tudo mentira, gente. Tudo mentira. E aí as meninas ficam tudo decepcionadas. Eu não consigo ter um negócio desse. Não é verdade, meninas? Né? Fala, nossa, nunca vai acontecer isso comigo. Não é assim? Vou te falar, é tudo mentira. Essa daí o que postam lá é 1% da realidade. Nem 1%. Porque no dia a dia, sabe como que é? Conta aí, mãe, como que é? Tainara estressada, as crianças bagunçando, subindo, não sei o quê, o José botando fogo não sei aonde. Essa é a realidade. Embaixo da mesa, eu coloquei de castigo. Sabe por que o José... Quem está dando bolo pro José aqui? Eu quero perguntar agora. Foi você, né? Foi o Fernando. Fernando deu também, Fernando, vou pegar você. Ele está 30 dias. Ele está 30 dias de castigo de doce. Porque ele destruiu o bolo que a gente fez para o padre. E nós somos vizinhos do padre Everaldo, ele destruiu o bolo. Porque ele não sabe se controlar. E como que eu vou formar meu filho? A gente fala que quer ser formado, mas a gente não consegue controlar nosso filho. E aí que está o problema. Como que eu vou chegar nele e falar bem assim, filho? Presta bem atenção. As nossas pregações não tem que ser para os ouvidos, tem que ser para os olhos. A gente tem que pregar para os olhos. Meu comportamento tem que ser minha pregação. Não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. Falei para o José, você está de castigo 30 dias.
Mas o que adianta se eu der um castigo de 30 dias de doce, sendo que ele me vê lá se debruçando nas guloseimas? Ou, por exemplo, quando a Tainara fala, não mexe nisso, eu vou lá e mexo, sei lá. Acontece alguma coisa, não entra. Coisa simples. Acabei de passar pano no chão, não entra aqui não, amor, tá? Eu vou lá, eu entro. Ele vai ter que sentir o direito de fazer o mesmo. E quando ele crescer, eu falo, filho, não faça isso. Como assim não faz? Você faz. Liga lá na nossa casa e fala assim, ô, fulano, beleza, tudo. O filho atende, né? Seu pai está aí? Pai, fulano. Fala que eu não estou. Peraí. Aí o moleque começa a mentir para você. E você vai falar o quê? Vai exigir dele o quê? Eu não estou falando isso dos filhos não, tá? Porque os filhos é o reflexo. Os filhos nos ajudam a enxergar quem realmente nós somos. Né, mãe? Os filhos nos ajudam a enxergar quem realmente nós somos. Agora é o seguinte, para você que não tem filho, está na hora de você começar a olhar para o espelho. Santa Teresa d'Ávila diz bem assim, se eu pudesse enxergar minha alma e sentir o aroma, o cheiro, a essência de minha alma, eu me constrangeria, porque como podre ela deve estar. Nós precisamos nos formar, minha gente. Se Santa Teresa falou, imagine nós, né? Eu quero terminar o seguinte, estou 2 minutos atrasado. Diz bem assim, Santa Teresa de Calcutá. No capítulo 2 da sua biografia, ela fala, eu queria dar uma coisa bonita para Jesus. Queria dar uma coisa bonita para Jesus. Ela diz bem assim, nos anos que seguiram a profissão perpétua dela, de freira, o amor apaixonado por Madre Teresa, por Jesus, continuou a inspirá-la a procurar sempre novas formas veladas de expressar esse amor. A mais impressionante de todas foi um excepcional voto privado que ela fez, em abril de 1942. Ela diz bem assim, fiz um voto, presta bem atenção, fiz um voto a Deus que me compromete, sob pena de pecado mortal, a dar a Deus qualquer coisa que Ele possa pedir, não lhe recusar coisa alguma. Ela fez um voto, minha gente, sob condição de pena de pecado mortal, se ela recusar um pedido de Deus. Imagine se nós fizéssemos hoje, na situação, na formação que nós temos hoje. Nós íamos pecar toda hora. Então, eu quero que vocês olhem para essa realidade espiritual e enxerguem a seguinte conclusão que ela traz aqui. Deus inflamara nela uma crescente intensidade de amor, o que levou a fazer essa oferta magnânima. Só mais tarde explicaria os motivos que a tinham levado a isso. Eu queria dar a Deus uma coisa muito bonita. Que coisa bonita você tem para dar a Deus? O que realmente você tem hoje? O que você está disposto hoje a dar a Deus? Que coisa bonita você quer dar a Deus? Amados, se você realmente quer ser formado, quer mudar de vida, não basta o desejo, que é a potência da alma. Basta também a tua vontade, que é o ato concreto e realizável. Se você não colocar propósito, até mesmo em condições, claro, isso você vai conversar com o seu confessor, com o seu diretor espiritual, para ver se você tem condições de fazer algo parecido, mas se você não fizer propósito diante do Senhor, você não vai sair dessa estaca. Sabe aquele pecado, aquela situação onde há tanto tempo você está macetando, está vivendo? Você vai sair dessa situação, minha gente, se você se comprometer com o Senhor. Ontem nós fizemos aqui uma profissão do rito matrimonial, né? A profissão matrimonial. E nada mais, nada menos é um compromisso. Você precisa se comprometer com o Senhor. Você precisa realmente... Olha, exemplo simples, gente. Pessoa, por exemplo, hoje são as 3 maiores tendências
de pecados que hoje tem na sociedade: poder, dinheiro e sexo. Certo? São as 3 maiores tendências. A pessoa pode até não ter a tendência em cair em 2, mas no terceiro cai. Assim, não que cai, mas tem tendência a cair. Gente, se você tem tendência, por exemplo, do dinheiro, seja caridoso, oferta. Entra num propósito de não reter as coisas. Ah, mas eu não tenho dinheiro, já estou no zero, mas eu tenho a tendência de ser uma pessoa materialista, individualista, de cobiça. Oferta o que você pouco tem. Roupa. Aquela coisa insignificante, que não tem valor comercial, mas você tem um apego, dá. Isso já vai transformando o teu coração. Você sabe por que eu faço o Tenho Sede? Vocês conhecem o movimento Tenho Sede, né? O projeto Tenho Sede do Anjo, que é para a rua lá para alimentar os irmãos. Sabe por que eu vou lá? Sabe porque eu gosto do cheiro deles? Porque eu gosto do fedor deles? Porque são mal educados? Baba lá, que tá falando comigo, só aquelas babas caindo no meu rosto. Os noias. Você acha que você tem noção? Você acha que eu gosto disso, gente? Óbvio que não. Você acha que eu quero ficar lá em casa com meus filhos ou ir para a rua? Sabe por que eu vou? Porque eu tenho um propósito. Porque eu quero me tornar uma pessoa melhor. Porque se eu não for para a rua, eu não vou tornar uma pessoa melhor. Eu vou ser individualista, egoísta. Eu vou ser um sem vergonha. Por isso eu preciso ir para a rua. Para se tornar uma pessoa melhor. Você acha que porque eu gosto dele, eu falo para eles: eu estou aqui primeiro por causa de Deus, segundo por causa de mim. E eu não estou aqui por causa de vocês, não. Não quer comer, não come. Vai, some daqui. É assim. E tem uns lá que eu falo bem assim, ó, e pode ser ingrato, porque aquilo que a gente trouxe aqui, você não pagou nada. Se não tiver propósito, a gente não muda. Isso é o dinheiro. Falando agora do poder, é simples, seja humilde. Se coloque no último. Por que você tem que ter o direito de fala? Toda hora você tem que falar? Mulheres, toda hora você tem que falar? Pô, né, dona Madalena? Toda hora você tem que falar? É. Se você não entender que você tem que ficar quieta e quietos, por que toda hora você tem que ter a última palavra sua? Quem garante que você vai estar certo? Prenda aquela boca, pelo amor de Deus. Tem gente que fala demais. Teve gente que não dormiu aí porque ficou falando a noite toda, mano. Depois a senhora me paga. Depois a senhora me paga. E uma terceira tendência para a gente agora sim terminar, encerrar. Seguinte. Sexo, vida afetiva. Uma das tendências que também nós caímos. Eu digo assim, a sociedade é tendenciosa a cair. Gente, se comportem. Pelo amor de Deus. Para que vocês querem mostrar o bom ladrão e o mau ladrão? Tá umas meninas com a cruz aqui, Jesus, o bom ladrão e o mau ladrão mostrando. Pô, ajuda aí, meu. Ajuda aí, Jesus crucificado, os 2 ladrões no lado. As irmãs acham que é católica, querendo estar medalhinha lá de Nossa Senhora. Tá lá mostrando os peitos, ó. Aí fala que é azeite de Deus, pô. Por favor, se comporta. E os homens também, pra que ficar usando essas calças arrochadas lá, que dá pra ver até o centro do universo. Por favor. A gente fala brincando, dá risada, mas é verdade. Mas não é somente na veste, no comportamento. Para de ser sedados. Tem gente que é dada demais. Qualquer palavra assim já está se agraciando, está falando, está se ofertando. De graça, parece prostituta. Dá risada, mas é. A prostituta é diferente da prostituta que paga. Tem gente que não é de graça. E você é pior do que prostituta. Porque você dá de graça. Eu estou falando dar a vida, dá tudo. Prostituta dá uma coisa lá. Mas a gente dá tudo. E aí? Onde colocar o Senhor? Espero que as coisas melhorem a partir de hoje. Vamos ficar de pé? Feche teus olhos, vamos cantar essa canção. Espero que essa canção seja a sua oração. Ensina-me a te amar. Senhor, nós queremos te amar. Por isso, cantemos ao nosso Senhor. O céu aguarda os santos, santos que amaram